Salve, my man! O corte que tá vindo aí é só um pedacinho do Zona Neutra ao vivo de toda segunda-feira. Já se inscreve aí com a gente pra não perder nada sobre futebol americano. Tiagão, então hoje nós vamos falar de LSU Tigers, correto? É isso aí, Universidade do Estado da Louisiana. E não tem como falar depois do zona de conforto e da Letícia, né? Impossível deixar a LSU de fora. LSU que fica no estado da Louisiana, como já falamos. Sabe que cidade fica? Essa pergunta eu faço sempre pro Zuma pra tentar quebrar ele. 90% das vezes dá certo. Fica na capital do estado. A galera acha que é Nova Orleans, mas na verdade a capital da Louisiana é Baton Rouge. Nossa, é Baton Rouge, né? É Baton Rouge. Baton Rouge. Mas eu não ia lembrar. Apesar disso, não é a maior cidade do estado, muito parecido com Santa Catarina, que a capital não é a maior cidade do estado. Em Santa Catarina, no caso, é Joinville. E no estado da Louisiana, aí é Nova Orleans, realmente a capital do estado. É uma universidade estadual, muito tradicional. Ela tem esse nome, e a gente pode até pular para o primeiro slide. Tem esse nome em homenagem aos Tigres da Louisiana, que era um batalhão de infantaria que lutava, é verdade, em favor dos confederados. Então, assim, não é tão romântico quanto normalmente se é. Então, e aí, as cores, elas passam também por conta daquela calça tradicional, né, azul e branca. E também o dourado, que é uma cor que a universidade adotou ali no programa de futebol. O programa de futebol foi fundado em 1893 e eles tomaram uma pancada no primeiro jogo de 34-0 para a Universidade de Tulane, que também fica dentro do estado da Louisiana. Então, desculpa, qual foi o ano, perdão? Em 1893. Ah, legal pra caceta, tá. O programa tem 133 anos. E eles perderam o primeiro jogo de 34-0 para a Universidade de Tulane, que também é a universidade do estado da Louisiana. Fica numa cidade, Baton Rouge tem 888 mil habitantes e 22 mil habitantes. 42 mil. Volta, fica tranquilo, respira. Confusão. A cidade tem a cidade de Baton Rouge tem 221 mil habitantes. Então é menor que Blumenau. Tá. Completamente maluco isso. E a população universitária da LSU é de 42 mil estudantes. Então, quase um quarto da população da cidade é estudantes da universidade, muito parecido com Santa Maria nesse sentido. Legal demais isso. Também. Então, a universidade tem algumas tradições não, mas fatos completamente malucos, como por exemplo, é a primeira universidade americana a fazer um jogo fora dos Estados Unidos. Sabe onde é que eles foram fazer um jogo fora dos Estados Unidos? Foram jogar contra a Universidade Estadual de Havana, em Cuba. Olha só. Disputar a partida lá em 1908, numa partida em Cuba. Eles são uma universidade que vem mudando bastante de identidade, tá? É uma universidade tradicionalmente, quer dizer, um estado tradicionalmente muito forte no futebol americano. Todo o sul dos Estados Unidos com Arizona, Texas, a gente já falou da Califórnia e da Flórida também. São universidades que não ficam exatamente no norte, né, no sul, mas fica nessa faixa de baixo dos Estados Unidos, que é uma faixa onde o futebol americano é praticado com mais ênfase, né? Com exceção ao Arizona, que, assim, tem uma parte de deserto muito grande e corta meio que essa linha, né? Mas fora isso, também. Podemos avançar. Baton Rouge é uma cidade, como eu já disse, muito grande, quer dizer, não muito grande, uma cidade relativamente pequena, que boa parte é estudantes, de um estado que também não é dos maiores em população, então a galera tem esse apego maior, sabe, porque tu tá cercado literalmente por Arizona, que é uma quantidade grande de desertos, e do lado direito, Texas, que é uma universidade mas um estado muito mais fechado entre eles no sentido de gostos e afins, né? Então, muito por conta disso que o estado da Louisiana é um dos principais no sentido assim, eles torcem pra universidade local, geralmente LSU ou Tulane, e também eles são muito apegados ao time da região, que no caso é o Saints, né? Saints. Então, por conta disso também. Mas o pessoal ali é bastante bairrista. Exatamente. Como a gente fala por aqui, né? É um dos estados mais bairristas nesse sentido, assim, de apego. Lógico, Texas e Oklahoma eles chegam a se matar por conta disso, mas né, a Louisiana é muito mais... Eles são meio que os gaúchos deles, então. Mas a Louisiana é também muito mais porque não tem competitividade, sabe? Todo mundo se une em favor da LSU e também dos Saints. Perfeito. O Tiger Stadium, ou Dead Valley, né, como carinhosamente é apelidado o estádio da LSU, é um dos maiores estádios do college, cabe exatamente 102.321 estudantes, não, mas torcedores, é um estádio realmente monstruoso. E ele foi construído pelo governador Hugh Long, lá em 1928. Tradicionalmente, isso é uma coisa muito maluca, que alguns estados têm, mas o estado da Louisiana tem com uma frequência gigantesca, é que o governador do estado, ele pega uma pilha violenta com as coisas que acontecem na universidade. Por exemplo, quando o Kiffin tava brigando ali com relação... Quero ver onde eu aqui, pessoal. Quando o Kiffin tava brigando com a Ole Miss em relação a sair ou ficar na universidade, o governador do Mississippi falou, pô, mas a gente sempre incentivou e tudo mais, e o governador do estado da Louisiana ficou puto, fez um monte disse que ia aumentar o imposto, inclusive se ele não viesse de mercadorias que saísse do Mississippi em direção à Louisiana.
E por conta disso, também, assim, os governadores historicamente têm um apoio muito grande à universidade. A construção do estádio passa por conta disso. É a maior construção dentro do estado, inclusive, construiu o Capitólio também. E assim, é um cara que tem até estudos ou pesquisas, né? Que isso é chamado de desvio, né? Mas que incentivos ocultos foram feitos à universidade na época que ele era governador do estado da Louisiana. E aí a gente pode avançar também. Calma que os passarinhos, os quero-quero, resolveram... Porra. Sigamos. DBU e WRU. Assim, historicamente, a LSU não é a mais famosa por ter títulos, tá? É uma universidade que tem 8 títulos nacionais, apenas 4 deles sendo reivindicados, que é aquela coisa que tenta fugir da bagunça no sentido de, assim, como a gente falou antes, né, de Nebraska e Miami. Tu joga o Cactus Ball, eu jogo o Gaivota Ball e cada um de nós se diz campeão nacional no final das contas, sabe? Sim. Então, LSU não é um dos times mais brigadores no sentido de campeões, mas historicamente é um time que consegue revelar muito talento. Então tem até algumas das tradições em relação a número, e a 7, além da 18, também fica marcado por conta disso, que o Darius Stingley, o Patrick Peterson, Jamar Chase e Justin Jefferson, né, além do... meu Deus, o OBJ e o Jarvis Landry também. Então, assim, uma universidade que é muito mais famosa por conta da quantidade de talento que ela revela e joga no draft em relação a times competitivos. Historicamente, inclusive, vários desses caras jogaram em times muito ruins e não ganharam muita coisa no college, né? Então, passa até a ideia errada com o time de 2009, que é o time do Joey Burrow, Justin Jefferson, Chase e mais uma penca de gente boa que foi pro draft e conseguiu vencer o time nacional. Cara, isso é uma coisa completamente fora do comum, a realidade da Louisiana. Tá? Completamente fora da curva, né? Historicamente, ele é um time que compete, mas fica ali no 6-6, 7-6, leva umas pancadas, então assim, então não tem diferentemente de todas as outras diversidades que a gente falou até agora, não teve uma era marcada assim por títulos, vitórias, sequências de dominância, mas por conta de uma penca de assim, cagada, pode ser falar o bom português, sim, né? Sim. Que aconteceram e alguns nomes fizeram com que a universidade fosse mais competitiva. A gente até pode pular o próximo slide, e essa era ficou marcada pelo Nick Saban, treinador historicamente da Alabama. Ele virou treinador da Universidade de LSU em 1999, né, na virada do século, para assumir ali o comando na virada do século. E, cara, assim, ó, LSU foi nos 10 principais, 10 eu vou estar chutando errado, mas nos 5 principais candidatos, até podia falar deles, mas não precisa entrar nesse mérito. E assim, foi no primeiro, tomou um toco. Foi no segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí chegou no sexto, que era um treinador de Michigan State que fazia um bom trabalho, mas assim, nada fora do comum, nada acima da média, até para os padrões da universidade. Contrataram a 6ª opção, e esse cara mudou o programa do avesso, conseguiu vencer o título nacional, venceu 3 títulos de conferência, então em 4 anos que ele ficou no comando, venceu 3 títulos de conferência e um título nacional. Como o LSU é uma universidade que, assim, não é a das mais sortudas, Nick Saban teve a brilhante ideia de sair da LSU e ir pro Miami Dolphins. Então eles perderam o treinador principal e... por conta de bater o desespero de novo na relação em quem buscar de treinador, e eles buscaram o Les Miles, e eu não lembro se eu fiz um slide dele, mas vamos ver. E aí são as fases mais malucas ainda, que quando o LSU entrou em desespero, pensou assim, agora ferrou, agora a gente nunca mais vai ganhar nada e a gente não vai conseguir nem recrutar os melhores caras. Eles contrataram o Les Miles, que era um treinador de Oklahoma State, e que eles não tinham muita esperança de sucesso. A realidade é essa, por mais que tenha sido um bom treinador também, não era um dos caras mais balados, muito parecido com o Nick Saban à época. É verdade que, assim, acabaram tendo tamanhos diferentes ao final, mas, assim, um cenário de contexto muito parecido. E ele conseguiu vencer um campeonato nacional também, em 2007, e mais 2 títulos de conferência. Inclusive, o campeonato de 2007 que ele venceu, treinador de linha ofensiva, o Ed Orgeron, treinador principal, mas era pra ser uma coisa, assim, de 3, 4 jogos pra encerrar a temporada, porque o Les Miles, na verdade, pediu demissão, e o Ed Orgeron conseguiu recrutar, assim, muita gente que ia jogar em outras universidades, ele conseguiu flipar, que a gente fala, esse comprometimento, é quando tu tira o cara da universidade da Alabama, de Auburn, e ele vem jogar na tua universidade, não é nem um portal de transferência, porque o cara não chegou no colégio ainda. E como ele conseguiu fazer isso, ele disse, vamos ver o que dá, vamos ficar um ano com esse cara aí. E aí ele montou um baita de um time, e no ano seguinte o cidadão montou o time de 2019, tirando o Joey Burrow, por exemplo, que ia pra Nebraska, recrutando o Justin Jefferson, que era um recruta 0 estrelas, e conseguiu fazer esse cara virar um fenômeno, e conseguindo tirar o Jamar Chase, que ia pra Universidade da Flórida. Então assim, esse cara é um recrutador fenomenal, conseguiu fazer uma penca de gente voltar e sair da fila e ir pra LSU, e LSU acabou vencendo o título nacional. Então assim, a melhor fase de LSU é de 1999 até 2019, que é a época quando termina
Começa com o Nick Saban e termina com o título nacional de Joe Burrow e companhia. É a fase mais maluca no sentido de treinadores, porque tu literalmente tu contratou o melhor que sobrou e não aquele que tu queria. Sim. E foi a época que tu mais venceu o campeonato nacional. Então, e inclusive com mais títulos de conferência, com mais jogadores sendo draftados na primeira rodada. Então, aquilo que tu pensava, aqui vai dar errado porque a fórmula do insucesso tá aqui. Acabou dando certo. E agora ficaram num jejum de bons treinadores e agora assume o Lane Kiffin como treinador principal. Também, é mais um movimento na universidade, assim, depois assumiu o Kelly, que pra mim é um dos piores treinadores que a Universidade de LSU já teve, Notre Dame também, um cara extremamente fraco, sabe o elefante em cima da árvore? Sim. É o Kelly. E saiu agora, assumiu o Kiffin, que é um treinador vencedor em universidades, como é que eu vou dizer? Não contenders, mas quando ele vence quando ele não é o favorito, o underdog. Então, Underdogs. o Kiffin é um fenômeno sendo esse cara, talvez dê certo na Universidade de LSU também. Podemos avançar. E aí foi o famoso, né? O famoso, o bruxo da Letícia, né? O Mike, o Cara, Tigre, né? deixa eu só Manda pra lá. quem não tá entendendo por que a gente tá citando a Letícia, né? Vocês vão precisar olhar lá o Zona de Conforto. Inclusive, acho que tem um corte já disso, né, a respeito sobre isso, porque contamos aí várias situações e em dado momento, né? O Thiago D'André revela a respeito do Mike, o Tigre. O Neymar fala que ele Ele fala, aí todo mundo vai lá conhecer o Mike, e daí, meu Deus, o Mike comeu a Letícia. comeu a Letícia. Ai, cara, aquilo é inacreditável. Cara, e aquilo me acertou muito, cara, porque, né, não somente pela frase, evidentemente estúpida, mas o enredo que ele porque faz. É o enredo, cara, e ele usa, tipo, Letícia. É muito aleatório ser Letícia. Não, é sensacional. Aquilo ali foi sensacional. E a LSU tem um mascote vivo, tá? Em alguns momentos, os caras já tiveram a brilhante ideia de botar ele numa jaula com rodas e levar pra dentro do estádio. Né? Perceberam que o animal não fica mais calmo na frente de 100 mil pessoas. Tiveram essa percepção? Um tigre de bengala não fica calmo com 100 mil pessoas gritando. Então hoje ele fica numa jaula, num viveiro grande que fica na entrada da universidade. Outra baita ideia que ele teve. E o começo da caminhada que o time faz todo dia em relação a dias de jogo em casa começa na jaula do Mike. Então, cara, a LSU faz muito vídeo em relação a ele. Porra, é um tigre de bengala que a universidade tem como mascote, cara. É uma coisa completamente fora do comum. Eu gosto bastante da Universidade de LSU também por causa disso. Pô, o cara tem um tigre, é uma coisa completamente maluca. Sim. Então tá aí o Mike, o tigre. Sabe que eu não escolhi meu time de college ainda, cara. Eu tô quase convencido. Quase convencido? Quase convencido. Eu tô tentando, eu já te dei algumas ideias ruins, né? Detalhe, ideias ruins. Ideias péssimas, na verdade. Agora. Texas Tech é uma indicação que eu te fiz. Por quê? Porque são os Red Raiders, né? Então são os Raiders. Trocadilho nível Lucas Cobb. Tu vê que eu tô mandando uns trocadilhos ruins, né, cara? Muito bom. Não, cara, eu comecei a ficar preocupado. Aquele teu do Terry, como é? Do corner dos Lions que foi preso, né? Esqueci o nome o dele. Lockdown corner. O lockdown cornerback. Isso aí foi, meu Deus. Andei fazendo esse comentário na gringa, inclusive. Não, tem que fazer isso. O pessoal riu bastante. O importante é disseminar o comentário que seja engraçado. E aí podemos avançar também. Vamos lá. E as tradições? As tradições da Universidade de LSU. Night Game, Victory Hill, White Jersey e... Não que são os números, né? Que a gente até já falou do número 7 e 18, que são os dois principais números dados a playmakers. Tu vai ver que algumas vezes jogadores de linha ofensiva já tiveram o número 18. Acabaram não jogando, porque não é permitido, mas já aconteceu também ter um 7 destinado e o 18 aos principais playmakers. Normalmente esses caras não viram porra nenhuma na NFL, então não se abracem exclusivamente no número. Outra tradição é o número jersey branca, é um dos poucos times do college e dos principais, o único que joga com a jersey branca como principal. A Victory Hill começa na jaula do Mike e vai até o estádio, então é muito mais por isso. Deus e Night Games... Começa na jaula do Mike, cara. É uma baita ideia, tá tudo errado, cara. E o Night Games é porque, assim, a realidade é que Baton Rouge é um inferno de quente, tá? Então, uma das soluções que tiveram em relação a isso foi passar os jogos à noite. Então, também é um dos primeiros times do país, Estados Unidos, e assim ficou por muito tempo para jogar os seus jogos à noite. Quando todo mundo jogava 1h da tarde até às 5, até às 5, eles começavam os seus jogos às 7, 8, até mais tarde às vezes, porque realmente o calor na Louisiana era muito grande. Faz sentido. E aí podemos avançar também para as rivalidades. A principal rivalidade que ela tem é a rivalidade contra a Alabama. Porque, assim, é muito mais aquela coisa. Eu sou teu rival, mas... Sabe? Alabama não tem o mesmo apego de rivalidade contra a LSU quanto a LSU tem com a Alabama. A LSU quer ser rival, mas a Alabama tá meio cagando. Mais ou menos isso. Isso começou com o título nacional e também por conta do Nick Saban, que, querendo ou não, ele sai de LSU e vai pra Alabama, então o ódio pegou muito por conta disso nos últimos 20 anos. Tem a rivalidade contra Arkansas, que tem um troféu da Golden Boot, que é uma bota gigante formado pelo formato dos dois estados. A rivalidade da Flórida, e aí eu botei a cena do Wilson, que é uma das cenas mais estúpidas que eu já vi no college, que o cara da LSU
perde a chuteira. O cornerback da Flórida, ele tem a brilhante ideia de pegar essa chuteira numa tentativa e terceira descida que não foi convertida e jogar a chuteira do cara lá na arquibancada. Então a Flórida tomou a penalidade, virou a primeira descida, eles acabaram tomando um TD e perdendo o jogo por conta dessa bosta aí. Então, cara, esse guerreiro aí, muito inteligente, e a Flórida deixou de ir pros playoffs por conta dessa cagada aí. Não é que ele não deveria ser draftado, deveriam ter feito ele repetir o ano na faculdade. Cara, assim, é uma das jogadas mais estúpidas que eu já vi na vida, porque assim, era uma terceira pra 18, aí o quarterback lança um passe curto de 5 jardas, ele não é incompleto. E aí, assim, o estádio, todo mundo comemora, o estádio vem abaixo, e aí o cidadão vê uma chuteira ali, uma chuteira roxa da cor da LSU, ele pega a chuteira e joga lá na arquibancada. Então, uma baita ideia que o cidadão teve, a Flórida perdeu esse jogo. Rivalidade com a Ole Miss também tem um troféu que, todos os troféus que a gente viu até agora é o mais troncho, honestamente falando, porque é mais ou menos uma placa. Texas A&M também, por conta da rivalidade de ser... É muito mais uma rivalidade universidade privada contra universidade pública, sabe? Como o estado da Louisiana não tem essa universidade privada que seja um monstro em tamanho, em força, eles acabam indo pro estado vizinho e rivalizando com Texas A&M. E aí sim vem a rivalidade com Tulane, que é Imagina que seja mais, né, correta, né? É isso aí, que é a universidade do estado também, e aí é a única rivalidade dentro do estado que eles têm também. Óbvio que tem mais algumas rivalidades contra Auburn, por exemplo, contra Auburn, faltou só a Universidade de Auburn também, mas é que assim, é o mesmo padrão a real é que a LSU tenta se enfiar na rivalidade dos outros, sabe? Então a principal rivalidade deles é com Arkansas, por conta do estado também, de bastante disputa de território, e no demais eles tentam se enfiar tanto na rivalidade com Texas A&M, quanto os dois do estado do Alabama, que são Auburn e Alabama. Perfeito, meu querido. Encerramos, então. A pergunta que o Zuma sempre faz, né? Por que devemos torcer para a Universidade de LSU? A história é porque, assim, é uma universidade extremamente tradicional em talento. Então tu vai assistir um jogo da LSU, tu sabe que tu vai encontrar um cara muito foda que vai estar hoje jogando no sábado, mas que ano que vem certamente vai estar jogando no domingo, nos dias de NFL. Então a LSU é um grande produtor de talento e, assim, é uma universidade que gosta de testar a galera porque é uma das mais sofredoras no sentido de jogos, em jogos difíceis, jogos tenebrosos, e a grande maioria saindo com derrota, inclusive no final, por conta de não ser historicamente uma universidade tão competitiva que joga contra as melhores do país na SEC. E tem o Mike, né? E tem o Mike, né? Que é bruxo da Letícia. Ou era, né? Em algum momento. Hoje a Letícia não gosta muito dele. Ou o que sobrou dela. É o que sobrou. É isso aí. É isso aí. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.